Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu Leve Pod no Ar, seu compromisso de todas as terças às 8 da noite. E hoje nós estamos com um programa especial para você que vai fazer o Enem, com muitas dicas, muitas curiosidades. Temos um timaço de professores que vai tirar as principais dúvidas para você. Será que nós vamos revelar aqui o tema da redação em primeira mão? Olha, quem sabe, né? Tomara. A meu lado, o professor Disney Medeiros. Olá, Tudo bom, Ronaldo? professor? Muito bom voltar. Muito bom ter você aqui novamente com a temática das artes. Temos também aqui na nossa bancada o professor Gil Silva, Olá. com a temática de História, e o professor Sérgio Lima com a temática de Português, Literatura e Redação. Bom, para começar, eu quero saber uma curiosidade. O Enem, esse ano, completa 26 anos, surgiu em 1998. Então, professores, qual a diferença entre vestibular, nosso tradicional vestibular, e o Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio. Essa diferença, ela afeta diretamente a preparação. Antigamente, o vestibular da Universidade Federal era voltado para conteúdo. O aluno ele precisava saber do conteúdo e tinha leituras obrigatórias das obras literárias. E um texto com 10, 12 perguntas relacionadas a esse texto. Já o Enem não. Ele trabalha com habilidades e competências, ou seja, uma prova maçante, uma maratona. São 90 questões no primeiro dia, em que só a parte de linguagem tem 45 questões. E aí 45 questões com as alternativas são 225 alternativas. E cada questão com um texto diferente. Então, hoje, o aluno ele precisa entender que o formato da prova mudou e cobra não mais o conteúdo, mas sim operações mentais. Ele precisa saber ler, interpretar, compreender, relacionar ideias. É mais complexo e também é uma prova de maratona, fazendo com que muitos, infelizmente, por não terem a preparação adequada, fiquem no meio do caminho. Muito bem, professor. E com relação, na prática, às vagas, houve alguma alteração? As vagas são determinadas pelas universidades. Elas é que determinam, escolhem, estabelecem um número de alunos que podem entrar. Lembrando que temos as cotas. Tem alunos que são cotistas porque vêm da escola pública ou porque tem um outro fator, e o restante das vagas fica voltado para os alunos que não são cotistas. Então, quem determina é a própria universidade. E um último esclarecimento que eu acho importante trazer, é esses termos que muitas vezes as pessoas se confundem, ProUni, né, SISU, enfim, está englobado dentro do Enem também, né? Então, qual a diferença desses termos na prática? São programas do governo. Então, nós temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e os demais são parte de um ecossistema que podem permitir que o aluno ele entre na universidade por nota, pela cota. Se ele não passar no Enem, ele pode aproveitar a nota do Enem e tentar pleitear uma vaga na universidade particular. Se ele não tiver os recursos, ele pode recorrer ao financiamento do Estado. Muito bem, que é o FIES, no caso, Exatamente. né? Que é o financiamento através dos bancos públicos. Então, esclarecidos esses temas, né, iniciais, a gente vai agora para a prática com vocês, bem objetivo, para a gente poder falar sobre, hoje, né, a gente vai falar sobre a área de humanas e a área das linguagens também. Então, professor Disney, tem a honra de iniciar, por favor. Quais são, né, as principais dicas, as principais temáticas que o senhor vai trazer para a gente aqui hoje, nesse programa especial do Enem? Minha nossa, muita responsabilidade começar. Mas eu acho que a primeira coisa para esclarecer em relação à prova de linguagens, a gente precisa entender que é parte de um todo. Entender que a gente está falando de um sistema comunicativo, né? E aí isso vai envolver os diversos tipos de linguagem. E arte vai estar incluída aí. Do mesmo modo que a gente vai ter essa parte de literatura inserida, não vamos ter a ausência, por exemplo, de gramática. Eu acho tão engraçado quando alguém diz, não precisa estudar gramática para o Enem. Precisa. Língua, né? é gramática. Você precisa estudar língua. Né? Então, isso também vai estar presente além da língua estrangeira que o aluno acaba escolhendo. Acho que o principal de arte é a gente entender, por exemplo, que existem dois tipos de questões que estão presentes na prova do Enem. Em linguagens,
a arte vai ser abordada do ponto de vista da linguagem artística. Quais são os códigos, os signos e os significados que as linguagens artísticas vão apresentar. Teatro, dança, música, artes visuais, circo, performance, né? As produções audiovisuais, elas todas vão ser cobradas, vão aparecer de maneiras distintas, e o conteúdo que vai ser cobrado do ponto de vista de habilidade e competência que esse aluno precisa ter é de analisar esses tipos de produção. E aí ele precisa conhecer. É sempre estranho dar essa dica, mas assistam de tudo, ouçam de tudo, leiam de tudo. O Enem pode abordar toda e qualquer coisa do ponto de vista artístico, né? Ele vai problematizar essas questões. E na prova de humanas, a gente vai precisar entender a relação do processo de fazer cultura e fazer arte relacionado aos processos históricos. Então, arte, e aí fica a dica, está na prova de linguagens e está na prova de humanas. A prova disso é que, ano passado, caiu uma questão na prova de humanas sobre K-pop. Era Exatamente. contextualizando Guerra Fria, né? Aquele conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, por causa dessa polarização ideológica, né? Socialismo e capitalismo. E as boy bands do momento, Isso, né? as boy bands que pega a parte de artes, né? Então há uma conexão direta entre a prova de linguagens e de humanas. Tanto é que as provas elas são no mesmo dia. O primeiro dia de provas é a prova de humanas, linguagens e redação. Muito bem, mas eu vou fazer uma pergunta para os três, cada um durante a sua fala. Digamos que tenhamos aqui uma bola de cristal, as cartas não mentem. Então, já pensou, furo? O que é que vamos ter de conteúdo nessas provas, professor Disney, que o senhor aposta que vai estar lá, que o aluno vai abrir o caderno de questões e... professor Disney, não acredito. Vamos lá. Ao contrário de alguns discursos por aí, né? As pessoas dizem que, não precisa estudar arte, ou arte não é importante para o Enem, por aí vai. Mas quando a gente para estudar as provas, a gente entende que há uma recorrência. A gente não precisa adivinhar o que vai estar na prova. Sim. Mas se você é um professor que estuda as provas de maneira técnica, você consegue compreender quais são os conteúdos mais recorrentes, entender a importância de cada um deles, considerando as habilidades e competências que estão presentes na Base Nacional Comum Curricular e no próprio edital do Enem. Quais são as dicas? Estuda, por exemplo, voltado para humanas. Vai pegando toda a parte aí que diz respeito a patrimônio, relacionada à arte também. E em linguagens, a gente vai para as vanguardas europeias, o modernismo brasileiro e, principalmente, arte contemporânea. Então, vai estudar performance, vai estudar happening, vai estudar instalação, e aí vai se dar bem na prova. Fica a dica aí para você que está assistindo a gente nesse momento, viu? Agora eu vou conversar com o professor Gil Silva sobre história, porque eu vou deixar o professor Sérgio Lima para o final, para dar um suspense, para segurar a audiência, para que você saiba qual é o tema da redação, hein? Então, professor Gil Silva, quais são os aspectos aí, as dicas que o senhor pode trazer para a gente sobre a prova de história? Um ponto que eu sempre digo é que, primeiro, o candidato ele deve entender o edital do Enem. Porque a prova do Enem ela trabalha com eixo temático, trabalha também com competência e habilidade. Então, você tem, por exemplo, um eixo temático chamado Democracia e Cidadania. Muita gente pensa, o assunto é Grécia Antiga. Não. Democracia e Cidadania, você vai viajar por vários processos históricos. Todo um panorama, Todo né? panorama. Então, a questão do Enem, ela pode trazer uma comparação entre a democracia ateniense da antiguidade e a democracia no Brasil contemporâneo, porque é um eixo temático, democracia e cidadania. Então, não é só decorar o conteúdo, que é importante. Muita gente diz que não caiu questões de história na prova do Enem. Isso é mito. Caiu muita questão de história, só que são questões interpretativas que trabalham com competência e habilidade, e para você interpretar, você precisa ter domínio de conteúdo. É uma coisa que eu sempre digo, se cai uma questão de artes, que é a interpretação, Disney responde com muito mais propriedade do que eu, porque a área dele é artes, ele tem um conjunto de conhecimentos teóricos que ajudam na interpretação. E atenção, professor, nós estamos em um ano eleitoral, então, né, o processo democrático brasileiro, por exemplo, está intimamente ligado com a história da política, com a história das coisas que foram acontecendo nesse processo histórico que o professor traz. Então, eleições, hein? Então, ponto importante, já que eu pego o tema da democracia e cidadania, eleições no Brasil. Então, desse democracia e cidadania, pode trazer um conjunto de conteúdos, desde a Grécia Antiga, desde as constituições do Brasil, como que a gente perdeu ou ganhou os direitos de cidadania, ditadura militar, pode pegar um contexto na África, na Ásia, na Europa. Por Os quê? planos econômicos, Os já planos que o econômicos. Plano Real esse ano está completando 30 anos, Sim. não é mesmo? Justamente. Então, o que é importante o aluno perceber é a competência e a habilidade. Disney citou a questão de patrimônio, que todo ano está caindo questão de patrimônio. Ano passado, que é uma questão sobre a festa de Santana de Caicó.
Interessante, Olha né? só. Pra gente que mora aqui no Rio Grande do Norte, para quem é de Caicó, massa. Só que o aluno lá do Rio Grande do Sul, ele também fez a questão sobre Festa Santana de Caicó, sem nunca ter escutado falar. O aluno do Acre também fez a mesma questão. O aluno do Mato Grosso fez a mesma questão de São Paulo, Rio de Janeiro. Interessante. Então, será que o aluno do Rio Grande do Sul não consegue fazer a questão porque ele não tem o conhecimento teórico sobre a Festa Santana? Não, porque o Enem trabalha com competência e habilidade. Então, ele tem que ter um conhecimento teórico do conceito de patrimônio, a importância do patrimônio, formação de identidade, formação de memória e saber fazer a interpretação adequada do texto. É que para responder essa questão, inclusive, precisaria reconhecer o conceito de festejo popular. Porque se ele não entendesse o que é um festejo popular e o que é um folguedo, ele também não conseguia encontrar qual era a alternativa. Então, muitas vezes, a questão ela já traz o conceito de conteúdo, mas quer que a partir da sua habilidade e competência e a partir de uma leitura adequada do comando da questão, você entenda a classificação, aquele processo histórico. Dica muito importante. A prova de humanas, pega a parte de história agora, ela trabalha com historiografia. Muita gente vai para a prova sem saber o que é isso. O que é historiografia? São interpretações distintas de um mesmo conteúdo. Então, a gente trabalha na história, a tal da historiografia tradicional e a historiografia revisionista. Então, muitas vezes, uma questão, ela traz dois textos comparando um assunto histórico na visão tradicional e na visão revisionista. Então, dica que eu dou para você. Se tem dois textos, vá para o comando da questão. Perceba se a ideia do texto é uma ideia convergente ou divergente, para você fazer essa análise e, a partir da interpretação, junto com o conhecimento teórico, marcar a alternativa correta e já esperar o churrasco. Muito bem, professor. E quais são as suas apostas para essa prova? Pronto, como a gente trabalha com o eixo temático, o eixo temático dos patrimônios. Muito claro isso. Democracia e cidadania. Só que quando falo de democracia e cidadania, percebo que existe um conjunto de conteúdos que a gente pode trabalhar com isso. Grécia, Era Vargas, já faz um bom tempo que a questão do Enem está dando uma negligenciada Era Vargas. Trabalhadores do Brasil! Isso! A Constituição, o direito do voto feminino, a nossa Constituição de 1988 com a ampliação da cidadania para os analfabetos. Então, é um tema muito importante que eu acho que vale a pena essa aposta do eixo democracia e cidadania. Muito bem. Ai, meu Deus, agora chegou o momento dele, professor Sérgio Lima. Vamos lá, gente. E aí, professor? Quais são as dicas para português, literatura e redação? Interessante que a prova, dentro do formato que apresenta, ela vai cobrar determinados conteúdos que são recorrentes, como a gente estava falando. Então, interpretação de texto, que teoricamente é um conteúdo que as pessoas acham que ler e fazer questões conseguirão dar conta. Lei do engano. Tem todo um recurso linguístico por trás. Coesão e coerência, progressividade textual, retomada, uma série de princípios que o aluno não pode negligenciar. Mas na prova do Enem, o que cai? Vamos lá. Vai cair interpretação de texto jornalístico, número 1. Então, você tem que ler jornal. Você tem que ler revista. Você tem que aumentar o seu grau de leitura, indiscutivelmente. Tem que estar atualizado com os Sempre. acontecimentos do mundo, né? Sempre. Você foi muito feliz nisso. Sempre. E esse grau de leitura também se estende às demais áreas. Então, vamos lá. Texto jornalístico, texto literário em prosa, texto literário em verso. Do ponto de vista da literatura brasileira. Literatura contemporânea, literatura modernista, literatura realista, naturalista, parnasiana e também pré-modernista. Isso aqui são os eixos que mais serão cobrados em relação à prova. Gramática, cai, sempre cai. Não é por causa da questão do volume, e sim porque você precisa interpretar e para isso você tem que usar o recurso gramatical. A melhor coisa que você tem que fazer é dar uma revisada em sintaxe, concordância, regência, crase, paralelismo. Tudo isso aqui afeta diretamente na tua preparação. E a história atravessando a linguagem, né? Sim. Que estão intimamente ligados também, esses dois temas. A questão das guerras que nós estamos vendo aí, né? Que é um assunto que é triste, que está acontecendo no mundo, mas que é uma realidade, então com certeza também poderá ser abordado. Sim, sim. A questão multidisciplinar. Você tem várias disciplinas que dialogam uma com a outra e os eixos temáticos que são trabalhados também são abordados na hora da prova, principalmente na redação. Só que a redação não trabalha necessariamente com temas atuais. Essa prova, por participar de um banco de questões, certamente o tema deste ano já estava pronto há anos, como também dos próximos Enems. É curioso, professor, essa questão do banco de questões. Como é que é feito o processo da prova nesse sentido? É um sorteio eletrônico? Como é que são escolhidas essas questões?
O Ministério da Educação, em especial o INEP, né, o órgão ali ligado, o que ele faz? Ele determina uma série de diretrizes junto às universidades federais. Aqui, por exemplo, no estado, nós temos um coordenador geral. Esse coordenador tem uma parte chamada de ateliê de material didático. Então, os professores que fazem parte da base, eles preparam essas questões, leem esses textos, separam, elaboram, e essas questões são revisadas e testadas. Depois, elas são distribuídas e aplicadas em simulados, que são feitos no Brasil como um todo, né? Um polo que eles testam muito é o polo do Ceará. E depois disso é que essa questão vai para o Enem, depois de ser validada. E aí você sabe qual é o nível da questão. Se ela é fácil, se ela é mediana, se ela é difícil. E isso afeta a questão que envolve TRI. Então tá tudo lá num sistema, digamos assim. Exatamente. E tem tipo um sorteio eletrônico para poder destacar essas questões e colocar na prova. É assim que funciona? Eles fazem, exatamente. Eles fazem, na verdade, uma progressão do tema. Então, aquele eixo de literatura que está sendo abordado, eu vou variar. Então, neste ano eu trabalhei João Cabral de Melo Neto, no próximo eu trabalho Clarice Lispector. E eles vão trabalhando esse eixo dentro de todas as possibilidades literárias, linguísticas, gramaticais existentes. Pode acontecer de ter figurinha repetida? Ou seja, uma questão que foi abordada lá no ano de 2004, por exemplo, voltar em 2024? Essa questão, ela volta, mas não do jeito que era. Ela tem um novo texto, e esse novo texto também vai gerar novas alternativas. Mas a questão, literalmente, é a mesma, só que com a nova abordagem. O Enem tem modificado ao longo dos anos, então nós sofremos uma modificação sensível no ano de 2009. De lá para cá, a formulação das questões e as abordagens foram diferentes. Então, nós temos um modelo de prova também atualizado. E é interessante a gente pensar, por exemplo, nessa reformulação de prova, que desde o ano passado a gente tem agora provas coloridas. Isso. E aí isso traz à tona uma nova habilidade, uma nova competência em termos de análise e problematização de imagens. E aí, quando você está falando de guerras, por exemplo, só para a gente entender como de fato é muito interdisciplinar. Porque ao mesmo tempo que você pode discutir essas guerras do ponto de vista histórico e relacioná-lo, por exemplo, a um movimento literário, também é um movimento artístico ou uma obra específica. Você pega a Guernica de Picasso, por exemplo, né, sobre a Guerra Civil Espanhola, e aí o aluno, ele precisa da informação só sobre a Guerra Civil? Não. Mas quais são os signos, quais são os símbolos que estão presentes naquela obra, para além de ser uma representação do movimento cubista? Porque chegar sabendo que é um movimento cubista, que é uma obra marco desse movimento, isso é um fato e ele já precisa saber. Então, é o tipo de conteúdo que você já precisa chegar na prova tendo ciência. Ou então a própria questão já afirma que é cubismo. Já afirma que é cubismo. Então, não é, eu preciso saber as características do cubismo. Não. Você precisa entender como um artista, como Pablo Picasso, representante do cubismo, tece uma crítica àquele momento histórico a partir de determinados símbolos, a partir de determinados signos. Então, de que a grande dificuldade do Enem é nesse sentido. É de você entender a imagem para além dela. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, tem que entender o contexto da Belle Époque. Exatamente. Quando a gente trabalha com a crise do sistema das oligarquias no Brasil, tem que entender o modernismo. Então, existe um conjunto de conhecimentos que está conectado aí. Linguagens, artes e humanas. E falta ao aluno ter essa percepção. E muitas vezes tem as pegadinhas, né? As famosas pegadinhas que tem muito em concurso público também. O Enem é um grande concurso, né? Na realidade, porque você está aí disputando vagas na universidade com vários alunos, com vários candidatos, para que você possa dar o pontapé inicial na sua formação acadêmica. Então, tem muitas vezes aquelas palavrinhas, né? Que são chave, por exemplo, somente, né? Apenas. Desconfie, porque essas palavrinhas estão direcionando a uma só resposta e às vezes não é isso. E também no próprio enunciado pode ter lá uma palavrinha-chave que vai responder a questão lá embaixo, né? Aquela palavrinha respondeu. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar para os meus alunos quando a gente está discutindo, por exemplo, a arte medieval. Né? E aí que a gente vai falar das gárgulas que estão presentes na arquitetura gótica. Que uma única palavra pode modificar a resposta. Aí eu estava pegando uma questão, inclusive, na aula, no cursinho, né? A gente leu rapidamente e eu pedi para eles responderem. E eles foram direto falar das gárgulas em relação ao escoamento da água, né? Porque a água vinha e saía pela boca das gárgulas. Só que o enunciado pedia um aspecto cultural e não um aspecto arquitetônico. E todo mundo foi direto no aspecto arquitetônico, que era, inclusive, a primeira alternativa. E quando a gente vai lembrar das aulas de história,
Questão arquitetônica, já marca. E o aspecto cultural, na verdade, era para você reconhecer que dentro das igrejas você estaria protegido e do lado de fora aquelas gárgulas representam um mal que está no exterior, né? E aí todo mundo foi lá e marcou a letra A porque não se deu conta que o enunciado estava cobrando era um aspecto cultural e não arquitetônico. Porque justamente o que se chama traçamento de pegadinha não é nem a alternativa distratora. O que é distratora? Muitas vezes é uma alternativa que ela traz uma informação correta do conteúdo, mas não está em conexão com o texto e com o comando. Como diz bem citou aí, né? Você tem no comando um aspecto cultural, não é para marcar o arquitetônico. Por mais que seja verdadeira informação, então o Enem ele faz isso, é a alternativa distratora. Então uma dica valiosa, tem que prestar muita atenção no comando da questão. Se o comando pede um aspecto político, você marca o político. Não é o social, não é o econômico, não é o cultural. Se pede um aspecto religioso, você marca o aspecto religioso. Então, se o aluno não tem essa atenção ao comando, termina marcando a alternativa distratora. E uma dica importante também que eu quero trazer aqui nesse programa especial do Enem com vocês é a respeito da marcação do cartão de respostas. Eu já fui chefe de sala, eu já fui aplicador. Aliás, um beijo para todo mundo que vai trabalhar nesse Enem, viu? Parabéns por estar contribuindo, né, com a educação no nosso país. Você que é coordenador, você que é chefe de sala, que é aplicador. Muito obrigado. Intérprete de Libras também, que eu vou já falar sobre acessibilidade também. Então, assim, qual a dica que vocês trazem a respeito da marcação do cartão de respostas? Eu já vi aluno, candidato do Enem, nos últimos minutos ali tentando fazer a bolinha de qualquer jeito para poder marcar, porque ele, de última hora, deixou para marcar. Então, assim, eu tenho certeza da resposta, já marco? Ou é melhor revisar? Qual a dica que vocês trazem? Estratégia de prova. Estávamos falando agora há pouco dos distratores. O interessante é que o aluno ele precisa ler o comando da questão antes de ler o texto. Isso é uma estratégia. Outra é, se ele é treinado para fazer a questão, tem certeza e já marca no gabarito, ótimo. Se não, ele deixa para o final. Ele tem que saber qual é o melhor momento para ele. Ele tem que entender quem ele é como aluno e como ele funciona em relação a essa prova. Tem gente que vai fazer a prova por linguagem, número 1. Outros vão escolher redação, que não querem deixar para o final. Mas tem gente que deixa para o final. Não existe uma estratégia fechada. Você precisa descobrir qual é a sua estratégia e isso você só pode conseguir treinando. O dia a dia vai determinar como é que você vai conseguir fazer isso. O que não pode é deixar o gabarito na última parte da prova, porque pode não dar tempo e se acabar, você perde. Por exemplo, eu vou dar uma dica minha, tá? De concurseiro, aí mais de 10 anos de concurso, já fui aprovado em mais de 10 concursos ao longo da minha vida. Então, eu gosto de sempre fazer as provas, primeiro com os conteúdos que eu sou familiar, que eu gosto. Matemática, perdoe-me, professores, mas eu odeio matemática. Então, exatas não é comigo. Comunicação, linguagem, sim. Então, eu primeiramente respondo aquelas questões que eu me identifico, para depois quebrar a cabeça, esquentar a cabeça com as que eu não gosto. Porque tem uma questão aí de você equilibrar o tempo da prova, né? Então, se você tem mais facilidade em determinadas questões, e aí é um aspecto pessoal, né? De quem fez vestibular e fez Enem. Eu começo, de fato, pelas questões que eu tenho maior facilidade, para que eu não perca tempo com elas, e depois eu vou relendo e fazendo aquelas que eu tenho uma maior dificuldade. Em relação ao gabarito, aí é um aspecto pessoal. Eu prefiro fazer e marcar. Eu sempre penso, pelo menos pra mim, né? E quando eu vou ler de novo, eu fico na dúvida e eu vou querer mudar a alternativa. E eu sempre mudo para a alternativa errada. Então, se eu tenho certeza da alternativa, eu marco. O principal é você estar preparado para fazer a prova. Se você vai marcar no final, se você vai marcar no início, durante aí a coisa toda, se você estiver preparado, certeza que você se preparou com os melhores profissionais e que você fez um ótimo ano se preparando, independente do momento, seu gabarito vai estar ok. Até isso mudou. Por quê? O aluno está acostumado a fazer a prova de linguagem, vamos lá, ele pega a língua espanhola, a língua inglesa, depois ele vai para linguagens, a partir da questão número 6. Então o que ele faz? Questão 6, 7, 8, 9, 10, ele vai fazendo na sequência. Ótimo, parabéns para você. Só que a prova, ela é dividida em fácil, mediano e difícil. Você não sabe qual é a alternativa. Você não sabe, na verdade, qual é a questão que é fácil, mediano e difícil. É interessante você aprender a identificar pelo comando, complexidade do comando, o que está sendo cobrado, e ter a oportunidade de pular a questão, deixá-la para o final. Porque senão você pode simplesmente errar e a sua pontuação cair, que é a EUTRI, Teoria de Resposta ao Item.
Então, o aluno ele vai fazendo, e é interessante. Agora, no aulão recente, nós vimos que nas seis primeiras questões, 2 eram difíceis. E eu mostrei que nas 7 finais, 5 eram fáceis. Só que no final o aluno tá o quê, Ronaldo? Cansado. Exausto. Exatamente. Ele vai perder questão fácil. Ele pode perder questão fácil? Não. Não. E o TRI dele faz o quê? Cai. A probabilidade dele entrar na universidade diminui. É Até verdade. isso mudou. Nessa questão aí que você coloca, né, de marcar logo, aí vem Silvio Santos na cabeça. Posso perguntar? É. Está certo disso? Aí, certa resposta. Marca. E marca, né? Porque realmente você fazendo essas questões que você tem mais facilidade, que você se identifica, a sensação para mim, mentalmente falando, né, a saúde mental também é importante nesse momento, é que dá uma sensação que a prova tá muito boa, tá gostosa de fazer, tá fácil, entendeu? E aí depois eu venho para o grosso, né, para o chicote. Ai, meu Deus, tá errado. Matemática, eu não gosto. E agora? Aí eu faço assim, primeiras que eu me identifico, redação, que eu adoro escrever, e por último vou quebrar a cabeça com o restante. Professor Sérgio Lima, com relação à literatura especificamente, no nosso querido vestibular, nós tínhamos os livros obrigatórios para leitura. No Enem, como funciona essa questão da literatura em si? Ela é bem simples. Você tem que ler, né? Na UFRN você tem que ler o livro específico e fazer um grande apanhado sobre a literatura. No Enem é um grande apanhado. Não tem mais uma leitura, uma literatura direta. É indicada por um livro. Você tem que ler tudo, porque você não sabe o que vai ser cobrado na prova. Por uma questão de recorrência, então você entende pelas provas que a literatura contemporânea, a literatura modernista são as que mais caem, mais são cobradas. Mas você tem que ler tudo. Até porque a prova de linguagem é uma prova voltada para texto. Então ele pode colocar um texto de literatura e pedir algo de gramática. Ou pode colocar o texto de literatura e pedir algo de teoria literária. Personagem, ponto de vista, que é a parte linguística. Então, sempre o texto vai ser também o suporte. Então, ele tem que ler de tudo. E como nós falamos, intimamente ligado com as atualidades, né? Ler jornais, revistas, blogs, sites oficiais de jornal, né? Literatura é vida. Vida. A literatura é a interpretação da vida social sobre o olhar do grande interpretador, do poeta, do literato. Então, é essa a questão. Então, é atualíssima a prova. A literatura, em especial realista, lá do século XIX, ela falava de corrupção da natureza humana. A mesma coisa você emprega na segunda fase modernista. Existe uma corrupção da natureza humana. O homem é condicionado pelo meio. Já é uma fonte naturalista. Então, a prova há um grande diálogo entre as literaturas e estilos de época. E é interessante porque, analisando as questões, a gente percebe as construções e como você vai, né, tecer essa análise. E do ponto de vista da literatura, eu sempre reconheço uma ideia de ação, reflexão, ação. Então, uma ação foi realizada, o produto literário é gerado a partir de uma reflexão e a questão vai cobrar do sujeito que está respondendo uma ação sobre aquilo que está no texto. Né? Então, se você conseguir tecer essa linha, ação, reflexão, ação, acho que você consegue responder mais facilmente a questão. Interessante. Agora chegou o momento. Atenção, se você está em pé, senta. Se você está deitado, levanta. Porque o professor Sérgio Lima agora vai trazer para a gente aí. Não é bola de cristal, não são as cartas, como o professor Disney falou, né? É realmente uma análise do processo, do que a gente vem trabalhando aí nesses anos todos de Enem, dos acontecimentos históricos, dos acontecimentos da atualidade. Professor Sérgio Lima, o que o senhor acha que vai estar lá no tema da redação? Sempre um direito social. Rompido, por sinal. Sempre. Dialoga intimamente com a Constituição Federal, artigo 5º e artigo 6º. Os princípios democráticos do direito. Sempre você vai encontrar. Ao fazer um histórico das gerações do Enem, violência contra a mulher é um direito social. A violência deve ser combatida em todas as esferas. Falta de acesso democrático ao cinema também já foi tema. Uma parte da sociedade tem acesso, a outra não. Ali você tem a questão elitista. Uma parte da sociedade capitalista, favorecida, tem acesso e a outra, a grande maioria, não. Mas é um direito social. Escolas para surdos, falta de acesso ao registro civil, não valorização do trabalho de cuidado da mulher é sempre uma questão social. Agora, tem um tempo que não cai um outro direito social. Meio ambiente. Você imaginou? Você chega na prova do Enem pensando que você vai encontrar 1000 coisas
E todo ano você faz uma prova, uma redação sobre meio ambiente, sustentabilidade. Você está cansado, um tema que até dizem que está bem batido, você não espera, quando você abre a prova, está lá. Tá batido, porém atualíssimo, né? Atualíssimo, Por exemplo, sempre. as queimadas aí que a gente tá vendo no Brasil, é um tema que pode ser abordado. com certeza, Lembrando hein? que o tema já foi escolhido tem um determinado tempo. Se ele cair agora com a questão das queimadas, então, infelicidade do governo em relação a isso. O tema é previamente escolhido o quê? É, Questão de 6 meses atrás? Não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Na Então, verdade, como o carnaval. A prova desse ano, ela já terminou o carnaval Já do ano começou o passado, próximo já ano. começou pensando. Exatamente. Interessante. Exatamente. Tanto que teve um ano que supostamente o tema tinha vazado e o próprio MEC colocou, não, esse tema não vazou. 2 anos depois ele foi aplicado. Olha só. 2 anos Vai ver depois. até que seria ele e eles não, né, desmentiram, né? Vazou. Exatamente. Olha Exatamente. Exatamente. Professor Gil Silva, e com relação à história, como eu disse, a gente está num ano eleitoral, né? Então, o senhor acredita que dentro do contexto da história poderá ser abordada essas questões de eleições no cru mesmo, assim, né? Bem direcionado, ou não? O que é que o senhor acha? Eu vou ampliar o leque na prova de humanas, que é importante o aluno perceber que a prova de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Existem questões que são diretas de história, geografia, filosofia e sociologia, mas tem aquela questão que é transversal. Então, é uma temática que ela pode cair na parte de movimentos sociais, que engloba aí filosofia, sociologia com história. Parte de meio ambiente, claramente, cai na parte de geografia física, muito importante, que também cai com muita recorrência na prova do Enem. Então, o aluno ele tem que ter essa percepção da interdisciplinaridade das disciplinas, né? E perceber também a grande questão que eu digo, é a competência e habilidade. Vai cair na prova, olha para mim, viu? Vai cair na prova alguma temática que o aluno nunca viu em sala de aula. Mas não se estresse. Competência e habilidade. É ler o texto, perceber o comando da questão e marcar a alternativa correta. O exemplo que eu acabei de dar, Festa de Santana de Caicó. O aluno lá do Rio Grande do Sul ele fez, sem saber o que é Festa de Santana, e acertou. Então, o mais importante é isso, é ter a competência e habilidade para responder a questão. Muito bem. Vamos vender um pouquinho do peixe também, né? Que é Eita. importante. Então, Humanas com Método, que é esse projeto aí maravilhoso que vocês têm, que estão inseridos, né? Fala um pouquinho pra gente como surgiu, como é que vocês trabalham, passar o contato também é importante. Vai lá, Gil. Vamos lá. A Humanas com Método, ela surgiu em 2023. Né? Eu sou sócio fundador junto com o professor Leão das Dutra, de Geografia. E esse projeto maravilhoso, ele surgiu inicialmente a convite do grande Sérgio Lima, né? Que a gente fez essa grande parceria do primeiro dia de prova. Então, a gente está casando aí a experiência fenomenal de Sérgio Lima em redação, linguagens, e também juntou agora a parte de Humanas com Método. Então, a ideia da gente é justamente isso, trazer um método eficaz para que o aluno ele consiga mais de 40 questões na prova do Enem. Por que mais de 40? Porque os cursos de alto rendimento com medicina, você tem que fazer mais de 40 questões para ter um TRI aí, né, um score para o Enem adequado para passar na prova. Então, o nosso curso ele traz uma metodologia diferenciada, ele traz também uma estratégia diferenciada para o aluno conseguir o grande objetivo dele, que é entrar na universidade. Então, @Humanas com Método. é isso. @Humanas com Método. E onde fica localizado? Para entrar em contato, além do Instagram, tem algum número? Funciona lá no Espaço Sérgio Lima, na Salgado Filho, número 1705. 1705. Então, Lagoa Nova. Lagoa Nova. Na melhor localização de Natal. Essa é a melhor localização da cidade. Passou na Salgado Filho, a gente bem. tá lá. E além do Humanas com Método, nós temos o Gil E aí, Sérgio Lima, Linguística. Sérgio Lima aplicada. Linguística. Isso. Sérgio Lima, Educação também. Sérgio Lima Educação. A parte de educação, ela fica voltada à gramática, literatura, interpretação de texto e também as aulas redacionais. Lá, o aluno ele estuda tanto a estrutura do texto, passando também pelo viés do repertório, mas repertório é conhecimento de mundo, então ele tem que ter. Isso ele é obrigatório, dominar. E também a parte de linguagem artística, que, venhamos e convenhamos, tem que ser uma parte que não pode ser negligenciada, uma vez que quase 20% da prova do Enem está cobrando arte, e se ele negligenciar, ele pode não obter esse sucesso. O curso ele foi pensado para que ele fosse uma aplicação prática do conhecimento. Então, Humanas com Método, ele fortaleceu no sentido de diminuir teoria e aplica na interpretação do texto na própria questão. Aplica o conhecimento
de geografia, de história, filosofia e sociologia na própria questão. Então a aula não é maçante. Você não fica escutando meia hora Você não falando sobre a dorme, questão né? de... Exatamente, não. Nem Você cochila. aplica. Então é muito... Por isso que é humanas com método. E tem um aspecto interessante pra gente pensar. A gente sempre fala que o Enem é uma maratona, né? E aí, como é que um atleta se prepara para a maratona? Treinando. Treinando. Né? Então, se você precisa treinar, você treina a partir daquele objetivo que você quer alcançar e com uma metodologia específica para isso. Então, quando você entra numa sala de aula em que um professor está lá, verborragicamente, só vomitando conteúdo, desculpem o termo, mas vomitando conteúdo literalmente para os alunos, isso. né? Isso não funciona. Porque a prova não é conteudista. Traduzir bem. Né? Então, você precisa de resolução de questões e, principalmente, aprender a resolver questões. Porque aí alguém diz, mas eu vou dar uma aula com resolução de questões. Se você vai subir naquele palco e só resolver questão com o seu aluno, também não vai dar certo, porque ele precisa aprender a responder. É diferente. Resolver questão com o meu aluno é uma coisa. Desenvolver competências e habilidades para que ele resolva é diferente, porque é muito lindo às vezes. O professor resolve a questão muito bem, e o aluno? Ou Como é que seja, fica a situação? Eu não dou aula de história lá no curso. Eu dou aula de história para quem quer passar no Enem. Não é aula de geografia. É aula de geografia para passar no Enem. Filosofia e sociologia para passar no Enem. As nossas turmas não são turmas de questões aleatórias. Elas são questões com estratégia, com método, com aplicação. Autorais. inclusive. Autorais. Então a gente montou toda uma estratégia quando a gente decidiu montar o curso para atingir diretamente na dificuldade do aluno. Então a gente traçou o perfil dessa dificuldade e a gente moldou isso e surgiu nesse sentido a Humanas com Método. Então o que é Humanas com Método? É método, é estratégia, é eficiência, é aplicação, é dedicação. E aí tem sobre isso também, sobre esse processo de preparação, né? Sérgio falou sobre repertório. Eu lembro da primeira aula que eu assisti de Sérgio, que eu fiquei maravilhado, encantado, porque eu ia entrar depois dele. É um espetáculo, É um né? espetáculo. Depois dele, eu entrei, eu fui assistir a aula, e aí eu já tinha assistido a aula de outros professores, e por aí vai, já tinha ouvido falar, tá? Quando eu entrei, que ele foi dar aula de redação, eu fiquei esperando, ele vai dar aula de repertório que horas? Né? E aí ele fala de repertório. Só que é diferente a maneira como ele aborda repertório, porque ele não está centrado só nisso. E aí tem uma questão por trás também, que é da formação específica de cada um, para a gente entender por que é que um professor formado em letras vai dar aula de redação. Ele entende, inclusive, que não é só a aula de repertório. E aí eu queria... Vou tomar seu lugar agora. Tudo bem. Eu ia pedir muito a Sérgio para falar sobre isso, porque tem muito aluno sendo enganado por aí, achando que vai estudar repertório e vai tirar 1000 na redação. E não é bem assim que funciona, né? Gostei da pergunta. O aluno ele tem que se basear no conhecimento que ele tem. O conhecimento pode ser linguístico, vocabulário, e ele pode ser enciclopédico, o grau de leitura que ele apresenta. Ele aproveita esse grau de leitura e relaciona com as ideias dentro do texto. Pronto, isso é o que é repertório. Eu passei 5 anos na faculdade de letras e eu não tive uma aula específica de repertório para redação. Isso não existe, na verdade. Isso não existe. É uma questão mercadológica. Então, não é válido? É muito válido, porque é ter o conhecimento que você está usando. Mas, por exemplo, se você faz um argumento só voltado para o repertório, eu quero saber, onde é que está a sua opinião? Qual é a linha argumentativa que você está usando? Qual a estratégia? Você vai conseguir persuadir a pessoa? Só com repertório? Não. Tanto que tem conteúdos de repertório que são cobrados todo ano, que caem todo ano. Todo ano tem gente usando Constituição, todo ano tem gente usando Norberto Bobbio, Gilberto de Bem-Estar não tem nem graça mais. E o Enem não está nem aí para isso. Vai olhar para a sua redação e vai analisar a sua capacidade de comunicação. Então você tem que saber articular as ideias dentro de uma estrutura que ela não é única, existem vários caminhos para que você consiga fazer, e o repertório é apenas um apêndice a isso. Tanto que eu digo em sala de aula que repertório não é argumento, é parte de argumento. Toda redação que você lê, que obteve a nota 1000, se você quiser copiar alguma coisa dela, você copia. Você não vai fazer isso, tá? Mas se você quiser copiar, você pode. Aquela parte que você copia é o repertório. Qualquer um tem. A parte que você não consegue copiar, aí é que consta a diferença. É a tua autoria. E aí um curso só voltado para repertório, ou uma aula só voltada para repertório, não consegue dar conta. Você sempre fica limitado e não consegue se expressar. E a vida vai te cobrar, não só o Enem.
Muito bem. Professores, eu quero sair um pouquinho da temática do Enem e trazer a temática dos concursos públicos, porque nós temos aí várias ofertas de vagas, né, que estão surgindo. Tem um concurso do TSE aí tão aguardado e muitos outros que vão acontecer, Correios, enfim. Eu quero que vocês tragam aí dicas também de concursos para a gente, de como o aluno o candidato, no caso, tem que se comportar também nessas provas. E qual a diferença crucial entre a prova do Enem e a prova de concursos? Depende da banca. O concurso é diretamente proporcional à banca que foi selecionada, o que ganhou a licitação para a aplicação. Tem bancas que são conteudistas. Depende muito disso. Mas estamos falando do concurso que é parecido com o Enem, que é o Enem dos concursos. Então, tudo bem. Também tem que estudar banca. Da mesma forma, não vai mudar. Óbvio que você estuda pelas provas anteriores, mas a preparação é voltada justamente também para a questão que envolve muitas habilidades e competências. E o grau de leitura não muda. Então, você tem que continuar lendo, você tem que continuar aumentando o seu nível de interpretação, não é por tentativa de acerto e erro, e sim uma preparação voltada a aspectos linguísticos. Bater o programa, que é o mínimo que você pode fazer, não uma vez, mais de uma vez, entender de como a prova cobra o conteúdo. Porque numa prova de concurso, ela também se assemelha à prova do Enem no sentido, eu tenho um texto que lá eu posso cobrar a visão do autor. Lá eu posso cobrar algo específico de um argumento. Mas eu também posso cobrar a inferência que se tem em relação àquele texto. O mesmo texto ele pode ser cobrado N vezes. A prova do concurso tem essa característica também. Muito bem. E na Humanas com Método, vocês também oferecem preparatório para concursos ou é mais focado no Enem mesmo? Não, o espaço lá do Sérgio Lima é Humanas com Método. Sérgio ainda tem turma de concurso? Não? Tem preparação. Mas para Humanas com concurso. Método, nosso foco é Enem. O foco principal é o Enem. Enem. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. E tem promoção? Porque a gente adora um desconto, né, gente? Tem promoção para os alunos, para quem já fez Enem, enfim. Tem. Lá no curso nós vamos começar... Na verdade, até uma notícia boa. Nós já começamos a vender 2025. Olha... Depois do aulão que nós fizemos, com a participação desses maravilhosos professores, a procura intensificou bastante lá no curso. Os alunos que estão procurando ainda estão pagando os valores de 2024. Fora isso, nós temos alunos veteranos, aqueles que já estudam conosco 1, 2 anos, então eles pagam de fato um valor diferenciado, que é justamente em respeito a essa parceria e a confiança que é gerada ao longo de todo esse trabalho. E tem um aspecto no curso, né, que eu também acho interessante, que a gente precisa extrapolar os limites da sala de aula. Tem. Né? E a gente lembra, Sérgio Lima, educação. E aí, nesse viés aí de educação, a gente tem outras possibilidades além de assistir aula. Né? Então, Sérgio é o campeão, né, desse estado, desse país de atendimentos individualizados. Né? E a maneira como ele faz isso é muito diferente. Posso dizer? Pode falar. 3.778 atendimentos, só meus, este ano. Percebe? Sim. E esse estudo individualizado, esse atendimento mais próximo, também faz muita diferença. Com certeza. Vai fazer com um monitor? Vai, mas é diferente de você ter esse atendimento com o seu professor, né? E a maneira como isso vai acontecer. Eu fico encantado, porque ele abre lá as coisas dele assim, né? E aí ele vai mostrando, vai riscando, vai fazer... Meu Deus do céu, é maravilhoso. Eu sei a redação de todo mundo que está no curso. E tem um detalhe importante. As correções. Você pode falar? As correções oficiais? As correções, lá nós temos um time. Eu tenho a opção de contratar um professor estagiário, que não terminou o curso, um professor formado, pagar hora-aula. Nós pagamos o mesmo valor que o governo federal paga. É por correção. Todos os corretores têm experiência de Enem. Todos. Se não tiver, não participa do processo. E não é apenas uma correção. Dupla, no mínimo. A maioria, por sinal, tem 3 correções. 2 corretores oficiais, para batermos a mesma estrutura do Enem, mais a minha correção. Então a redação é toda arriscada. É uma loucura. Muito bem. Mas ele recebe toda... E o analisado. pós-Enem, vocês promovem alguma live para poder discutir questões por questões? No mesmo dia da prova. Terminou, vamos para o estúdio, vamos lá resolver a prova, comentar sobre a prova, falarmos também sobre a questão da redação, tranquilizar os corações. Tem muita gente que fica muito ansioso, Sim. termina a prova e aí você já sabe, né? A ansiedade bate, ele fica imaginando o que errou, o que acertou, poderia ter feito, poderia não ter feito. É nesse momento
que nós entramos e acalmamos. Aí eu quero fazer uma pergunta para os três, cada um vai responder. O que faz o aluno não ter um bom desempenho no Enem? Meu Deus, eu acho que é ele se preocupar demais com a prova que ele está fazendo, no sentido de achar que não existem outras possibilidades ou que não existe um outro ano. Eu acho que quando você vai sem esse peso nas costas, a coisa fica mais fácil. E aí eu tô falando de alguém que não passou no primeiro vestibular, sabe? Eu digo que a minha grande dificuldade naquele ano, eu tive uma preparação incrível com professores maravilhosos, mas eu fiquei tão nervoso na hora de fazer a minha prova, que eu já saí sabendo que não tinha dado certo, porque tudo que eu tinha estudado, eu não estava conseguindo nem passar para o papel, né? Então, é você entender que sempre existe um outro ano, sempre existe uma outra prova. Tirar esse peso das costas também é importante. Não significa que você não vai se preparar de maneira correta. Sim. Se é uma maratona, treine e prepare-se. Dê o seu melhor possível, né? Você vai com a sua capacidade e daqueles que participaram do seu processo de formação. Mas se você tirar esse peso das costas e entender que no próximo ano você pode fazer a prova de novo, talvez você consiga ir de maneira mais tranquila. É uma questão de saúde mental, inclusive. Nem toda preparação prepara. Não é porque você está com material didático ou que você está matriculado no cursinho que você tem a preparação adequada. Aqui não é uma questão de ser melhor do que o outro, não. É entender quem você é como aluno e saber o que você precisa. Você precisa de mais teoria? Você precisa de mais aplicação da teoria na prática? Você precisa entender mais de comando de questão? Isso é fundamental. Um outro fator é o peso. O aluno de primeiro e segundo ano chega sem pressão. O aluno do pré, ele chega com muita pressão. Muitas aulas à tarde. O aluno que só estuda, o aluno que só assiste aula não estuda. Isso faz com que o rendimento dele caia. Mas se imagina que por ele estar ocupado, ele está produtivo. Não, ele está apenas ocupado. E tem uma outra questão que precisa ser levada em consideração. A gestão das emoções. É muito essencial. Ah, mas eu não sei. Então procure ajuda. Você precisa. Porque quando você tira a gestão das emoções, você tira a gestão, sobra só a emoção. Então o que vai acontecer com você? Você vai ficar ansioso, você vai ficar com medo. Você não vai se concentrar de maneira adequada. E aí o pior que existe, Ronaldo, os meus amigos aqui, eles vão concordar, acredito, é você estar na hora da prova, ou seja, na hora do jogo, pensando no que está em jogo. Exato. Você, na hora do jogo, você joga. Na hora da prova, você responde, não pensa nada, bloqueia todos os outros pensamentos. O que está em jogo, você só usa no tempo de preparação, que é para você poder verificar e corrigir rota para que você chegue na hora da prova e jogue o jogo. Responda a questão. Reforço tudo que ele disse. Questão emocional, a metacognição, ou seja, o aluno ele se conhecer, ele entender qual é a melhor metodologia que ele tem para aprender, identificar os erros. O meu erro na teoria é na estratégia, é na prática, né? E lembre-se de um detalhe. Ano passado... No curso que eu escolhi? É no curso que eu escolhi, né? Lembre-se de um detalhe que eu digo que é muito importante. O aluno que passou em primeiro lugar em medicina em 2024, em 2023, ele não passou. Então, você que não entrou na universidade ano passado, você passou em primeiro lugar deste ano. E é uma questão de equilíbrio. Vou complementar o que você está dizendo aí da seguinte maneira. Eu até disse, vou fazer uso da licença poética. Eu estava dizendo em sala ontem, por sinal. Coloca na tua vida. O que na tua vida está faltando vida que você precisa colocar. O cara que só vai para a escola. O cara que só faz a prova, não passa. Então ele acredita o quê? Que no outro ano ele não vai passar. E você deu um exemplo muito feliz. O primeiro lugar deste ano, o ano passado, não tinha sido aprovado. Então ele levou em consideração o que estava em jogo? Sim, mas na preparação. Mas na hora do jogo, ele jogou muito bem. E todo tempo é tempo, toda hora é hora, gente. Por exemplo, eu peguei agora um caso que eu vi, que eu li no Instagram e fiquei maravilhado. Uma senhorinha bem já idosa, com mais de 70 anos, na cidade de Souza, no Paraíba. Ela se formou em Direito, gente. Que coisa maravilhosa, né? Então, tem outras pessoas já com uma idade de experiência mais avançada que se formam em Medicina. Ou seja, é muito mais do que ser aprovado, é realizar sonhos. Então, toda vez que você for fazer uma prova, não se deu bem esse ano, tem outra possibilidade, mais outra e mais outra. Não acabou aí.
né? A gente precisa ter essa consciência de que sempre vai haver novas oportunidades, novas chances, não é verdade? Exatamente. E que o cenário pode ser outro, né? Você precisa identificar quem são seus concorrentes daquele ano e que no ano seguinte tem outros, né? E a maneira como você se prepara, a maneira como você entende o seu corpo nesse processo também é muito importante. E aí entender que é importante eu assistir aula, é importante resolver questão, é importante participar do atendimento individualizado, é importante, né, reconhecer o que é que eu estou errando, mas também é importante, e aí eu acho engraçado dizer isso também, mas é importante você também ter um respiro, né? Na sua rotina, no seu momento de treino e de preparação. Qual é o momento em que você pensa em você enquanto sujeito? Nada de estudar de véspera, né? Na véspera vai pro cinema, Na véspera, vai passear, pelo vai amor pra de Deus, vai praia. assistir um filme, Coisa light. né? E aí, outra coisa, verdade. pelo amor de Deus, não fiquem... Eu sempre bato na tecla do repertório, porque eu escutei uma professora uma vez, enfim, falando que, coloca na Netflix, acessa a Amazon Prime, enfim, essas plataformas, vai assistir e já pensa no repertório que você vai usar na prova. Não é assim que funciona. Sabe? Vai assistir o filme por assistir o filme. Se a informação e a reflexão vão chegar, é uma Desconecta. questão sua. Desconecte. É um processo comunicativo. A informação, a crítica vai chegar para você. Mas aproveite a arte pela arte também. Escute a música porque você gosta. Eu vou entender a letra. Mas primeiro goste da música que você está escutando. Vou assistir o filme. Não tem coisa mais sem graça do que você assistir um filme ou uma série procurando repertório. Porque você não vai se deleitar com a história. A partir do deleite, a crítica vai vir. Então, pelo amor de Deus, em termos de linguagens artísticas, tragam a subjetividade à tona. Aproveitem. Esse momento precisa ser de relaxamento também. Muito bem. Por falar em linguagens artísticas, em arte, eu vou puxar aqui o gancho. Quero saber a visão de vocês sobre aquelas metodologias de professores que trazem personagens, que trazem musiquinhas, paródias, para fixar melhor o conteúdo. O que é que vocês acham? Isso é uma polêmica grande. Querem começar? Pode começar a Disney. Tem 2 pontos, né? Não é só o professor que traz a paródia, ou traz as músicas, ou que ele vai entrar fantasiado em sala de aula. Isso até pode ser alguma coisa que chame a atenção do aluno, mas a gente tem um perigo aí, do ponto de vista artístico, que é, quando é que o meu personagem, a paródia que eu estou fazendo, né, e toda essa graça, eu quero ser um showman na hora da minha aula. Maravilha, você pode ser isso. Mas se isso se sobrepõe à preparação do seu aluno, há um equívoco. Se isso tira do seu aluno a atenção para o que ele precisa ter, isso também é um equívoco. Eu vou assistir a aula porque o professor é legal. Tá, maravilha que o seu professor é legal. Maravilha que o seu professor vai colocar um videoclipe para passar, por exemplo. Mas não adianta eu assistir um videoclipe da Katy Perry sobre Egito e o professor não discutir isso de maneira correta comigo. Sabe? É legal assistir? É, legal. Mas você saiu de lá e aprendeu o quê? O que foi que você apreendeu, né? É a apreensão. O quanto que se aplica Né? na O quanto prova, que se né? aplica na prova o videoclipe da Katy Perry que você colocou. Claro, dá pra usar? Dá. Mas é como você usa pensando no seu aluno e não na sua exposição enquanto professor só pra chamar a atenção, por exemplo, no Instagram. Pode ser que aborde Rock in Rio também no Enem, porque não 40 anos, né? Sim. Quem sabe? Concordo com tudo que Disney diz e tem também a questão do perfil do professor. Se eu for fazer uma coisa dessa, eu vou entrar na sala de aula tocando berimbau, porque eu consigo tocar, porque eu sou capoeirista. Então, eu não tenho essa habilidade de estar tocando música, de estar fantasiado, né? Então, tem também essa questão do perfil do professor. Mas concordo. Se você faz esse teatro e, de fato, isso vai ajudar o aluno no objetivo principal, que é a prova, perfeito. Se não ajuda, reticências. É só a dosagem. Você faz numa dosagem que não atrapalhe e quando fizer, faz direcionada para aquilo que vai trazer de benefício para ele entender aquela questão, aquele conteúdo e assim poder compreender também. Muitos alunos apresentam déficit. Então é muito importante também pensar nessa outra área. Mas ela não pode ser o único recurso. E também você não pode sobrepor o professor, a imagem do professor, em relação ao conteúdo que está sendo ministrado e o objetivo da aula que está sendo vinculado. Mais importante dentro da sala de aula é o aluno, é ele que vai ter que produzir resultado. Nós somos aqui professores pontes. Nós levamos ao caminho. É ele que decide atravessar a ponte. O que eu puder fazer para chamar a sua atenção, para que ele aumente o seu rendimento, é ótimo. Mas o objetivo é esse. Passando disso, aí é um equívoco.
Muito bem, gente, estamos chegando ao fim desse programa maravilhoso sobre o Enem, sobre concursos. E eu quero que os senhores, por favor, deixem suas redes sociais, contato, divulguem também os vídeos, né, os conteúdos que vocês gravam aqui também no nosso Pod Estúdio Natal, maravilhoso. Fiquem à vontade. Vamos lá, @Prof. Disney, né? Se tiver dúvida, inclusive, que é uma questão do Enem, manda lá que eu também respondo. Responde direct. Eu sempre respondo os directs, eu sempre tô de olho no meu Instagram, @Prof. Disney. Tem dicas, tem reflexões, né? Tem dicas de filme pra você assistir, pra se divertir também. Então segue lá, @Prof. Disney, e pode contar comigo na sua preparação. @prof.sergiolima. Lá você vai encontrar uma série de atendimentos individualizados, porque todos, pelo menos a grande parte, né? Todos não. Grande parte eles são registrados. Conteúdos, dicas, orientações para que você possa fazer a prova do Enem. Mostra um pouco do nosso dia a dia e os resultados que são alcançados com esse trabalho, que é muito gratificante. @professor Gil Silva. Temos também o Instagram do curso, né? @Humanas com Método. E deixa a dica também para seguir o @professor Leão das Dutra, né? Que é o meu sócio lá da Humanas com Método. A gente está sempre colocando dicas importantes sobre Enem. E tem também o @Gustavo Petrovich, que é o nosso professor de Filosofia e Sociologia. Entenda, é prova de humanas, então tem que saber tudo. Então fica a dica aí. Com certeza. E nesse mês de outubro comemoramos o quê? O mês dos professores, né? Dia 15 de outubro é o dia do professor. Então, parabéns, professores. Muito obrigado pelas contribuições e desejo boa sorte, né? E cada vez mais sucesso aí nessas empreitadas da educação, que não é fácil, a gente sabe que não é, né? Tanto do ponto de vista de reconhecimento, de remuneração. E se a gente fosse falar sobre os aspectos aqui, a gente ia passar horas e horas e horas, né? Dialogando sobre isso. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai fazer o Enem, boa sorte, cabeça tranquila. Inspira, expira, pensa positivo que vai dar tudo certo. Segue aí também o Instagram do LevePod, @LevePodPodcast. Se inscreve no canal LevePod, sobe coração, curta, espalhe e compartilha o link, comenta bastante para que você possa fazer com que o nosso trabalho cresça cada vez mais. Segue também @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel no Instagram e @Ariberto Queiroz Oficial. Muito obrigado mais uma vez e estaremos de volta na próxima terça-feira às 8 da noite. Big beijo, até lá!